Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois da eliminação ontem para o Flamengo, boa parte dessa eliminação, o Vasco sendo roubado dentro de campo, o Vasco agora só volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, e antes disso vai contratar jogadores aí para compor o nosso elenco, para reforçar o nosso elenco também, Vamos explicar aqui as situações de alguns jogadores. Hoje surgiu informações que o Vasco tem interesse em um atacante argentino, inclusive da seleção sub-20 da Argentina. Também vamos falar aqui da situação do Nenê e do Andrei Santos. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o likezão aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações aí. Muito obrigado a galera que tá acompanhando o nosso canal, mesmo nessa péssima fase do Vasco. O Vascão mal demais, cara? A gente não esperava que chegasse no mês de março, o Vasco já estivesse eliminado na Copa do Brasil e perder os dois clássicos da semifinal para o Flamengo e ficar um mês parado sem ter nenhum jogo do Vasco, Complicado, mas vamos torcer por dias melhores, que o Vasco faça um Campeonato Brasileiro digno. Bom, pessoal, ontem após a eliminação aí para o Flamengo, o técnico Maurício Barbieri deu a entrevista coletiva e falou de alguns pontos cruciais aí no Vasco, O que aconteceu no Clássico, a gente já sabe, O Vasco foi roubado, não foi pênalti, aquele lance claríssimo, cara? E com certeza o Vasco foi muito superior à mulambada ontem, mas esbarrou literalmente aí nas suas deficiências, nas suas limitações. O Vasco não conseguiu superar o Flamengo dentro de campo, tinha todas as condições de vencer aquele Clássico ontem, até mesmo de lavada. Se tivesse um ataque melhor, teria conseguido vencer o jogo, se tivesse um meio de criação. E o Maurício Barbieri falou sobre isso na sua entrevista coletiva. Ele já deixou claro que já está tudo alinhado entre a diretoria e ele, que o Vasco precisa de reforço. Ele já deixou bem claro isso para a diretoria. O Paulo Brax sabe que o Vasco precisa contratar. A gente vai falar já desse assunto. Até o momento, o Vasco pretende contratar 5 reforços. Esse é o número que está sendo divulgado aí por jornalistas. Eu não acredito que o Vasco vai contratar mais que isso. Muito possivelmente somente agora na janela do meio do ano, quando abrir lá no futebol europeu. Mas a gente sabe que o Vasco precisa reforçar, cara. Como eu disse, se tivesse um time um pouquinho melhor, teria vencido o Flamengo ontem, porque o Flamengo é um time fraquíssimo, cara. O Vasco não conseguiu vencer, pelo contrário, ainda perdeu o jogo, Mas o que vem deixando o torcedor bem furioso ainda é a eliminação na Copa do Brasil. Esse jogo aí pro Flamengo, pra mim, igual eu já falei ontem no pós-jogo, pra mim, não valia absolutamente nada, cara, porque de todo jeito o Fluminense vai ganhar o Campeonato Carioca, vai amassar o Flamengo, eu tenho certeza absoluta disso. É o melhor time aí do Cariocão. Mas o Vasco não poderia ter sido eliminado em hipótese nenhuma da Copa do Brasil pro ABC. Essa eliminação aí vai custar muito caro para a temporada do Vasco. O Vasco investiu 100 milhões. Esse é o ponto que eu gosto sempre de tocar, velho. É o investimento que o Vasco fez. A gente sabe que o time é novo, o time tá se entrosando, que esses jogadores não se conheciam, mas o investimento foi um investimento milionário. O Vasco nunca fez um investimento desse aí no futebol e não teve os resultados esperados, cara. Eu tenho certeza absoluta que os investidores, as 77 partes, não investiram 100 milhões de reais em contratações para o Vasco ser eliminado para o ABC, A péssima escolha do Paulo Brax em trazer o Maurício Barbieri, em contratar certos jogadores, culminou nessa eliminação, O cara não soube montar um elenco mais forte para o Vasco com 100 milhões de reais. Eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo Caetano faria isso muito melhor do que o Paulo Brax, que o Alexandre Matos, que está inclusive no Atlético Paranaense, faria muito melhor do que o Paulo Brax. O erro do Vasco começou em contratar o Paulo Brax, ali que começou o problema do Vasco, E também, obviamente, vale sempre ressaltar a filosofia das 77 partes de contratar jogadores jovens que realmente não vão dar em nada, cara? A gente vai falar já de mais um exemplo desse tipo de jogador, A gente vê o Orejano aí, infelizmente teve lesões, mas quando ele entrou em campo ele não fez absolutamente nada e o Vasco jogou praticamente 20 milhões no lixo até o momento que eu tô gravando esse vídeo, cara. Não vem com essa aí, tem que dar tempo pro jogador. Eu tô analisando o que eu vejo do jogador, cara. Ele não via absolutamente nada desse atleta e várias lesões que o Vasco não detectou quando contratou ele. O departamento médico do Vasco não conseguiu ver que o jogador iria ter problemas físicos logo após ter sido contratado, porque ele sequer jogou os 2 jogos lá da Flórida, Ele foi contratado, atuou no jogo contra o River Plate, contra o Inter Miami, ele já estava lesionado. Olha só, o segundo jogo da temporada o jogador já estava bichado. Eu sei que, obviamente, o jogador pode dar a volta por cima, que é só o início da temporada. Quero que o jogador jogue bem com a camisa do Vasco, mas o que eu vi até agora não me encheu os olhos. É um jogador que cisca, aqui no Brasil tem vários, E o Vasco gastaria bem menos do que isso, O próprio Gabriel Peck é um desses jogadores, Agora ele evoluiu muito mais.
É nesse ponto que eu quero chegar. O investimento que o Vasco fez poderia ter sido feito de uma outra maneira, muito mais eficiente, que o Vasco teria um elenco muito mais forte do que tem hoje, e ainda você vê peças extremamente carentes no elenco do Vasco. O Vasco não tem camisa 10, o Vasco não tem ponta esquerda, o Vasco não tem um primeiro volante, tem o Rodrigo que teve que recorrer à base, porque não tinha no elenco. O Vasco tem goleiro, mas ele é reserva hoje em dia. Claro, também não é somente culpa do Maurício Barbieri. Ele tem boa parte de culpa, sim, por esse momento do Vasco, principalmente pela eliminação na Copa do Brasil, por ter colocado o Pedro Raul para bater o pênalti. Ele é o maior culpado da eliminação do Vasco. Mas quando você olha para o banco de reservas, você não tem nenhuma opção que vai ser capaz de mudar o jogo, que vai ser capaz de fazer o Vasco vencer jogos pesados, como foi esse jogo ontem contra o Flamengo, um jogo que estava até fácil. Estava fácil para o Vasco vencer. O Flamengo ofereceu a vitória ao Vasco. O Vasco não quis, apertou o X ali e acabou entregando a classificação para o Flamengo. Foi roubado no pênalti no momento que era melhor no jogo, né, cara? Foi visivelmente nítido que o pênalti foi fora da área, né? Não vi nenhuma repercussão sobre isso, né? Porque é pro outro lado, né? A gente já tá cansado de saber que essa porcaria do futebol brasileiro só serve para uns e para outros não serve absolutamente nada. Esse tal de VAR aqui no Brasil é só utilizado para beneficiar alguns, né? Eu duvido que se esse pênalti fosse dado pro Vasco, se o juiz não tinha olhado o VAR e tinha anulado o pênalti. Mas não adianta chorar, porque infelizmente ninguém vai lutar por esses direitos do Vasco, né? A diretoria do Vasco poderia fazer alguma coisa, mas sabe que não vai dar em nada, porque infelizmente o Vasco nem jogar no Maracanã tá conseguindo. Imagine ganhar os pontos desse jogo aí por um pênalti roubado, né? Mas o problema maior do Vasco nem foi esse roubo, foi o Vasco não ter conseguido matar o jogo, não ter conseguido vencer o Flamengo, porque tinha totais condições se tivesse tido pelo menos uns dois jogadores mais qualificados, um camisa 10 e um atacante melhor, né? Se o Vasco tivesse isso aí em campo, talvez a história seria diferente hoje, a gente estaria na final contra o Fluminense. Mas agora é trabalhar, porque o Vasco só volta a entrar em campo no Campeonato Brasileiro a partir do dia 16 de abril, ainda não tem a data confirmada, jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, tem que se preparar para não levar um sacode do Galo já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ou quem sabe aí conseguir fazer um bom jogo e superar o Atlético Mineiro. Deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Vasco ontem, o que você acha que tem que mudar dentro do Vasco. Bom, pessoal, com o contrato até abril, o futuro do Nenê está totalmente indefinido no Vasco. Vale ressaltar que o Vasco aí não tem nenhum outro meio de criação no elenco, exceto o nosso camisa 10. A diretoria do Vasco, juntamente com o Maurício Barbieri, deverá ter uma reunião essa semana com o Nenê para traçar o futuro do atleta. Já teria sido oferecido ao jogador um cargo para ele trabalhar internamente no Vasco e ajudar aí o técnico Maurício Barbieri. Possivelmente o Nenê continuará no Vasco, mas trabalhando aí fora das quatro linhas. Tem um outro porém também nessa situação do Nenê. O Vasco está indo atrás de um camisa 10. O Maurício Barbieri já deixou isso claro na entrevista coletiva ontem. Ele falou que já passou isso para a diretoria. A diretoria do Vasco está em busca, sim, como prioridade máxima para trazer esse meia de criação. Caso o Vasco não ache esse jogador, não consiga ter uma negociação com esse jogador, muito possivelmente o Nenê pode continuar no Vasco, cara. Existe sim essa possibilidade, apesar de ser mínima, mas pode sim o Vasco dar talvez um contrato de mais 3 meses, 2 ou 3 meses para o Nenê, até abrir a janela de transferências no meio do ano, lá no futebol europeu, para o Vasco tentar contratar algum jogador que esteja na Europa, ou talvez um outro jogador aí que está jogando ao redor do mundo. Até o momento a gente não sabe quem será esse jogador, não temos nenhuma novidade, não temos nenhuma especulação de qual meia que o Vasco está interessado hoje, mas o tempo está acabando, né? O Vasco tem até o dia 4 de abril para anunciar reforço. De acordo com as informações, 5 jogadores serão contratados. Esse é o número aí praticamente que o Vasco vem trabalhando para a montagem do elenco até o início do Campeonato Brasileiro. E hoje surgiu informações de que o Vasco estaria interessado aí no jovem ponta argentino Brian Aguirre, jogador do Newell's Old Boys lá da Argentina. Atleta de 20 anos, atua pela ponta esquerda, uma das posições carentes aí no elenco do Vasco. Porém, é um jogador muito jovem, né, cara? O perfil aí que os norte-americanos da 777 Partners procura pro Vasco, né? A gente já tá cansado de falar isso aqui no canal, que a grande maioria das especulações, dos interesses que o Vasco tem em jogadores, são jogadores dessa faixa etária, jogadores que estão atuando no futebol sul-americano. Eu acho um grande erro, eu acho um grande equívoco do Vasco. Esses jogadores não vão ser capazes de ajudar o Vasco a ser campeão de nada. Na minha opinião, um jogador experiente, com rodagem no futebol europeu, com rodagem aqui em clubes grandes no Brasil, são capazes de ajudar, sim, o Vasco a melhorar o seu futebol, a melhorar e a potencializar o time.
Porque esses jogadores que vêm de fora são muito jovens, ainda precisa de período de adaptação, precisa ainda de tempo. O Vasco não vai ter esse tempo todo para esses jogadores se entrosarem com o elenco, né? Na minha opinião, é um erro muito grande da diretoria do Vasco em buscar esse tipo de jogador, esse perfil de jogador. Além desse jogador, essa semana também podemos ter a confirmação da contratação do volante Campuzano. O jogador já está na Argentina para fechar contrato com o Vasco. Ele pertence ao Boca Juniors e chegará por empréstimo até o término dessa temporada. O Campuzano já é um jogador um pouco mais diferente, já é diferente desse perfil aí que o Vasco procura para o seu ataque, né? O Vasco está querendo contratar jogadores jovens para o ataque, sendo que o ataque, meu amigo, precisa de ter jogador experiente. Jogador jovem não resolve o problema do ataque do Vasco. Se for para você trazer jogador jovem para o ataque, usa o Marlon Gomes no ataque, usa o Figueiredo, usa o próprio Gabriel Peck, que já vem sendo utilizado, que são jogadores que você já conhece. Esses jogadores de sub-20 da Argentina, sub-20 do Uruguai, esses caras aí não vão convencer, não me convence esse tipo de contratação. São jogadores caros que vão ter um baixo rendimento, que não vão entregar absolutamente nada em campo, porque a gente sabe como que é o futebol aqui no Brasil. Olha o que o Hulk está fazendo, um jogador de 36 anos, deita tranquilamente aqui no futebol brasileiro, coisa que um jogador de 20 anos nunca iria fazer aqui no nosso futebol. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da situação desse atacante argentino que está lá no News Old Boys e o Campuzano. Muito possivelmente o Campuzano será o primeiro reforço para o Vasco aí, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Até o momento a gente não sabe quais as outras posições que o Vasco busca, né? A gente já falou aqui do Eduardo Sacha, que foi totalmente descartado, também de outros nomes que não tiveram avanço em negociações com o Vasco. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos falar do Andrei Santos, né? O jogador se apresenta à seleção brasileira nesta segunda-feira, foi convocado aí para a seleção principal do Brasil pelo ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes. O Andrei Santos chega aí na seleção no seu pior momento, né? Pior fase do jogador como profissional é agora, né? Não tá jogando absolutamente nada. Até o momento, não vi sentido na volta do Andrei Santos pro Vasco. Ele, na minha opinião, ele atrapalhou mais do que ajudou, porque não tá jogando nada, tá achando que é estrelinha, não tá marcando, não tá correndo, não tá conseguindo ajudar no ataque como era na Série B. Obviamente, o nível subiu e o Andrei Santos não correspondeu o que a gente esperava, né? Apesar do jogador ter vindo pro Vasco de graça, né? Mas não tá jogando nada, o torcedor esperava muita coisa do Andrei Santos e agora ele vai para a seleção brasileira, muito possivelmente. O Ramon Menezes já deixou claro que pode sim escalar o Andrei Santos titular. Vamos ver como que vai ser o desempenho do jogador nesses dois amistosos do Brasil. Se eu não me engano, o Brasil joga sexta ou sábado, não sei que dia ao certo que é, joga contra o Marrocos aí, semifinalista da Copa do Mundo, né? Um time bem complicado e vai ser um ótimo teste pra gente ver a seleção e, claro, o Andrei Santos, que é o jogador do Vasco que vai estar lá. Deixa aí nos comentários o que você acha da fase do Andrei Santos, se você acha que o Vasco fez certo em ter contratado ele até o meio do ano, se você acha que o Vasco deveria ter buscado um outro jogador. Na minha opinião, quando eu falo que ele veio mais para atrapalhar, é justamente nesse ponto, porque ele tirou a vaga de um outro reforço que o Vasco poderia contratar, que ficaria mais tempo jogando no Vasco, até mesmo ter um contrato efetivo, um contrato de 2, 3 anos com o nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço. Vamos torcer por dias melhores, porque agora, meu amigo, só daqui a um mês.